Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos começar mais uma aula, falando sobre soluções, tá? Então até agora nós estudamos como você vai analisar uma solução através do coeficiente de solubilidade, né? Então nós vimos que o coeficiente de solubilidade é uma quantidade referencial, uma quantidade padrão, que através do coeficiente de solubilidade, ou seja, a massa do soluto que pode ser dissolvida em 100 gramas de água, ele vai nos fornecer uma solução padrão que nós chamamos de solução saturada, né? Então, até então, nós usamos aqui uma quantidade padrão de água que é 100 gramas. A partir de agora, nós vamos estudar outros tipos de concentrações, tá? De soluções que me permitem já fazer análise de uma solução saturada. Essa parte da química é uma parte assim um pouquinho chatinha. Por que eu vou falar assim? Porque a gente trabalha muito com fórmula, tá? Eu não gosto muito de trabalhar com fórmula, eu prefiro trabalhar a regra de 3, tá? Mas agora fica a critério de vocês. Quem quiser achar melhor trabalhar por regra de 3, tudo bem. Quem não quiser, pode trabalhar com fórmulas, tá? Que o objetivo desse capítulo é simplesmente mostrar os vários tipos de concentrações, várias formas de concentrações que me permite, analisar uma solução saturada. Aqui a gente não vai levar em consideração uma quantidade fixa de água. Ele te dá a solução, te dá o soluto, te dá o solvente ou te dá a massa da solução para que você possa fazer a análise e verificar qual é a relação entre soluto e solvente, ou soluto e solução, que nos fornece uma solução saturada, tá? Então, nós vamos trabalhar vários tipos de concentrações. Então, olha, você vai falar como que nós vamos fazer essas análises, como que nós vamos calcular essa concentração? Olha, nós vamos calcular a partir da massa do soluto em relação à massa total da solução. Então, nós vamos verificar qual é a relação entre a massa do soluto e a massa total, como as partículas do soluto estão dispersas ao longo da solução, tá? Nós vamos também trabalhar com o que nós chamamos de concentração em massa, volume, massa percentual, ou melhor, concentração percentual. Essa concentração percentual, que antigamente a gente chamava de título, ela vai indicar qual é a massa do soluto que está dissolvido em tantos gramas da solução, tá? Olha, qual que é a massa do soluto que está dissolvida em 100% da solução, tá? Nós vamos trabalhar também massa do soluto em relação ao volume, qual é a percentagem, Então, qual que é a percentagem de soluto na solução? Através de várias relações, tá? Massa do soluto, massa total, massa do soluto, volume da solução, volume do soluto em relação ao volume da solução, e aí vai ser isso que nós vamos trabalhar a partir de agora, tá? Então, primeiramente, eu vou trabalhar com vocês cada tipo de concentração, igual eu falei para você. A gente vai trabalhar o objetivo aqui também, representação de fórmulas, tá? E aqui também nós vamos fazer a análise física, tá? Olha, como que seria uma solução física através das concentrações, tá bom? Então, o primeiro tipo de concentração que nós vamos trabalhar vai ser a concentração massa do soluto, tá? Vou ter que colocar aqui, eu falei para vocês, o índice 1, ele representa a massa do soluto, Lembrando, ó, massa do soluto a gente representa por M1, massa do solvente, o solvente, independente da grandeza, é pelo índice 2, tá? A massa total da solução é o M sozinho, o MT. Volume 1, o índice 1, igual eu falei, independente da grandeza, representa o soluto, tá? O índice 2, independente da grandeza, representa o solvente. E quando não tiver índice ou T, vai ser a massa total, o volume total, tá? Então, o primeiro que nós vamos trabalhar, o primeiro tipo de concentração, vai ser a concentração massa do soluto em relação à massa total, tá? Então, o que nós vamos analisar? Nós vamos analisar qual é a massa do soluto, tá? Olha, que está dissolvida ou que está relacionada com a massa total da solução. Só
lembrando para vocês que a massa total nada mais é do que a massa do soluto mais a massa do solvente. Tudo bem? Então, igual eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com fórmulas. Então, aqui, olha, é me dada a concentração C, relação, o índice de C vai indicar qual é a relação que você vai trabalhar entre soluto e solvente, entre soluto e solução. Então, aqui vai ser concentração em relação à massa do soluto e à massa total. Vai ser igual a massa do soluto em relação à massa total. Então, nós vamos chamar de concentração em massa, tá? Olha, concentração em massa. Ó, concentração em massa, tá? Agora, muitas das vezes, igual eu falei para você, a gente pode também trabalhar com a porcentagem, indicar qual é a porcentagem do soluto de N1 em 100% da solução, tá? Vocês vão ver que lá embaixo, olha, eu fiz essa representação, olha, eu indiquei que a massa do soluto está dissolvida em 100% da solução. Esse 100% da solução indica a porcentagem do soluto e a porcentagem do solvente na solução, tá? Agora, tem o significado físico também que a gente vai trabalhar. O significado físico indica o seguinte, ele vai indicar qual é a massa do soluto que está dissolvida em 100 gramas da solução, tá? Então, isso aí é muito importante, ó. Qual é a massa do soluto que está dissolvida em 100 gramas da solução? Considerando que a massa da solução vai ser a massa 1 mais a massa 2, tá? Então, isso aí também, galerinha, isso aí é muito importante, tá? Agora, olha só. Ah, Aurélia, como que eu posso calcular esse valor percentual, que nós vamos chamar de concentração percentual? Então, eu vou pegar a concentração em massa e vou multiplicar por 100%, tá? Olha, então, trabalho a concentração em massa, massa do soluto dividido pela massa total e vou multiplicar por 100. Aí, ele vai me dar a concentração em porcentagem. Essa concentração em porcentagem, como eu falei para você, ele vai indicar qual é a massa do soluto que está dissolvido em 100% da solução. Então, o segredo aqui é você saber tirar os dados do problema e aplicar, tá? Olha, uma outra coisa importante também, que o macete que eu vou dar para vocês é o seguinte, tá? Se ele te pedir a concentração percentual, você vai pegar, igual eu falei, a concentração em massa, tá? N1 sobre N total e multiplicar por 100. Se ele te der a concentração em percentagem e te pedir em massa, gente, é só você dividir por 100, tá? Olha, presta atenção, ó. Para você passar de massa para percentagem, você multiplica por 100. Para você retirar da porcentagem, o que você faz? Divide por 100, tá? Porque às vezes na fórmula você não vai trabalhar a porcentagem, né? Porque se você trabalhar a porcentagem, na hora que você jogar na fórmula, a porcentagem vai aparecer e ela não é a unidade de medida, né? E outra coisa importante, você vai falar assim, ó, Enza, qual é a unidade de medida? Porque toda grandeza ela tem unidade de medida. Então vocês vão ver que a concentração em massa, ela não tem unidade de medida. Por que ela não tem unidade de medida? Porque a gente já falou aí, olha, que quando você trabalha uma relação, né, você divide a intensidade ou o valor numérico mais a unidade de medida, né? Aqui você vai ver que a massa é dada em gramas, a massa do soluto e a massa total também vai ser dada em gramas. Então, quando você dividir a massa do soluto pela massa total, você vai dividir também a unidade de medida. Grama dividido por grama vai ser 1. Logo, a concentração massa do soluto em relação à massa total, tá? Ela não tem unidade de medida. Então, o que a gente tem que analisar? Olha, nós vamos relacionar a quantidade de partículas do soluto que estão distribuídas na solução, né? Então, a solução seria a massa do soluto mais a massa do solvente.
gente. Então, o segredo é a gente saber aqui tirar os dados do problema, tá? Igual eu vou trabalhar com vocês aqui, olha, um exemplo, tá? Olha, para que a gente possa, né, aprender. Isso aí, gente, é só você fazendo as atividades. Essa parte da química é uma parte que tem muito cálculo, tá? Então, eu vou apagar aqui, olha, e a gente vai trabalhar aí o exercício de aprendizagem da página 59, tá? Olha, a gente vai trabalhar o exercício de aprendizagem da página 59, o exercício de número 12, tá? E vocês vão fazer juntinho comigo, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa, né, nós vamos tirar os dados do problema. Ele falou, para se preparar um suco artificial, são utilizados 100 gramas de suco em pó e 1 quilograma de água. Considere que o suco em pó foi completamente solubilizado, foi dissolvido. Qual a concentração em massa aproximadamente do suco artificial na solução formada? Olha só, ele quer saber qual a concentração em massa. Então, olha, primeiramente vamos tirar os dados do problema. Olha, nós temos 100 gramas de suco e em pó. Então, o suco em pó vai ser o soluto. Então, a massa do soluto é igual a 100 gramas. Ele falou, né, que utilizou 1000 gramas de água. Então, ele falou que o suco em pó ele foi completamente solubilizado. Por quem? Pela água. Então, a água ele me deu também em massa, que é o M2, né, que vai ser igual a 1 quilograma. Vendo? Então, ele quer saber qual é a concentração em massa. Ele te pediu a concentração percentual? Não, ele não te pediu. Ele te pediu a concentração em massa. Se ele te pediu a concentração em massa, vai ser a massa do soluto em relação à massa total. Agora, se ele falar assim, qual é a concentração percentual? Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular as duas formas para vocês. Vamos fazer a em massa primeiro que o problema me deu e depois a gente vai calcular a concentração percentual. Olha, o que nós sabemos? Que nós não podemos trabalhar unidades de medida diferentes. Tá? Então, o que é mais viável? Para a gente não ter que trabalhar número decimal, né? Ou números grandes. O que nós vamos fazer? Aqui, ó, 1 quilograma tem 1000 gramas. Não é isso? 100 gramas tem quanto? Aí, nesse caso, tem X, aí a gente vai ter que trabalhar número decimal. Então, vamos procurar trabalhar aqui na química sempre o grama, né? Geralmente, a unidade de medida padrão vai ser o grama. Então, nós vamos passar quilograma para grama. 1 quilograma tem 1000 gramas. Não é isso? Olha, pronto. Então, eu já tirei os dados do problema. Agora é só nós trabalharmos a relação. O que ele diz? Ó, a relação diz que nós vamos relacionar a massa do soluto em relação à massa total, tá? Quanto que vale a minha massa total? Eu não tenho, mas eu posso calcular. A massa total vai ser a massa do soluto mais a massa do solvente. Logo, a massa total é igual a 1100, né? Ó, 1100 gramas. Porque olha pra você ver, olha. A massa do soluto vai ser 100, a massa do solvente 1000, então 1100 gramas. Pronto, agora o que nós vamos fazer? Nós só vamos substituir a nossa fórmula. Ele quer saber, igual eu falei, a concentração em massa, tá vendo? Então vamos lá, então concentração em massa do soluto em relação à massa total é igual a massa do soluto, que é 100 gramas. Né? Não precisa colocar unidade de medida, tá? Olha, aqui não tem, mas mesmo se tivesse, nós não precisaríamos trabalhar as unidades de medidas, colocar, mas não pode esquecer de colocar no final, né? Que não é o nosso caso. Dividido por 1100 gramas, que é a massa total, M ou MT, né? Então, nós vamos calcular isso agora, não é isso? Olha, que vai ser 100, vou dividir aqui, ó. 1 dividido por 11. Quanto vai dar isso aí? Né? Se vocês tiverem aí no calculador, é muito mais fácil, né, da gente fazer as contas, né, gente? Então, quanto vai dar
dar isso aí? Vamos fazer a conta aqui, olha. Vai ser 1 dividido por 11. Então, vamos lá. 1 deve dividir por 11? Não dá. 0 coeficiente, né? 10. 10 dá para dividir por 11? Não dá. 0 coeficiente. Vamos lá, aqui, ó. 10 não dá. 100 dá? Dá. Então, quanto que vai dar isso aí, ó? 100 dividido por 11? 9? Vamos ver, ó. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 1, 9. Né? Então, sobra 1. Então, olha, isso quer dizer que a concentração massa absoluta em relação à massa total é igual a 0,09. Tudo bem? Eu acho que está bem certinho aí, né? Ó, 1 dividido por 11. Tudo bem? Então, olha só. Isso foi o que o problema me pediu. Ele me pediu a concentração em massa. Agora, se ele falasse assim, qual é o valor da concentração percentual? Se ele me pedisse a concentração percentual em massa, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar a concentração percentual, né, que eu acabei de calcular, ou melhor, a concentração em massa que eu acabei de calcular, que é a massa absoluta dividida pela massa total, vezes 100%. Olha, a concentração percentual é igual. Eu acho que eu calculei aqui, a concentração em massa deu 0,09 vezes 100. Não é isso? Então, a concentração percentual é igual a, eu vou andar com a vírgula duas vezes para a direita. 1, 2. Então, vai dar 9%. Isso, ó. 1, 2 vai dar 9%. Tudo bem, gente? Vê se vocês têm alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, com certeza nós vamos tirar essa dúvida. Não é isso? Olha. Tudo bem? Vamos trabalhar. Aí eu vou trabalhar só com duas casas depois da vírgula. Tudo certinho, gente? Não é difícil. Aí você fala assim, ô Laurenza, e se a gente quisesse trabalhar em regra de 3? Nós poderíamos trabalhar regra de 3? Com certeza que a gente poderia trabalhar a regra de 3. Não teria problema nenhum. É só a gente trabalhar com aquela solução física, né? Aí sim. Então, como que a gente teria que fazer, né? A gente teria que achar a porcentagem da solução, geralmente 100%. Mas eu aconselho para vocês a trabalhar mais a fórmula, tá, gente? Porque essa parte a gente trabalha mais fórmula. Tá? Agora, se você quiser trabalhar também através de porcentagem, você pode, tá? Eu vou até fazer aqui com vocês, a gente trabalha em regra de 3. Tá? Olha, então vamos lá. Então, só vou ter que pegar os dados de novo, olha. Ele falou que a massa do soluto é igual a 100 gramas, não é isso? Ó? A massa do soluto é 100 gramas. Tá? Ele falou que a massa total da solução é igual a 1000 gramas. Desculpa, né? A massa total não, a massa do solvente é igual a 1000 gramas. E a massa total, agora sim, é igual a 1100 gramas. Tudo bem? Então, olha só. Você vai falar, Laurenza, como que eu posso trabalhar aí, olha, né? O título, é título por quê, gente? Antigamente, essa concentração massa absoluta em relação à massa total, ou a concentração percentual, era chamada de título, tá? Então, às vezes eu vou falar título aí e vocês não vão entender por quê, tá? Mas antigamente nós chamávamos de título. O título indica qual é a porcentagem, a percentagem absoluta em 100% da solução. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Trabalhar com vocês. Primeiro, eu vou calcular a percentagem. Tá? Olha. E depois, eu vou trabalhar a concentração em massa. Como? Vamos lá. Eu tenho a massa total, né? Tem a massa absoluta. O que indica a concentração percentual? Ela vai indicar a porcentagem do soluto em 100% da solução. Então, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Olha, vamos considerar que eu tenho aqui, né, uma amostra.
essa minha amostra, ela contém 100%. Então, quer dizer que esse 100%, ele equivale à massa do soluto mais a massa do solvente. Tá vendo? Olha. Agora, quando ele fala a concentração percentual, o que ele está indicando? Ele está indicando apenas a porcentagem do soluto, a concentração percentual, ela está indicando apenas a percentagem de soluto em 100% da solução, tá? Então você vai falar assim, ó, vamos supor que eu tenho aqui 80 gramas, né? Vou pôr 100 gramas, mais fácil. Então a minha amostra tem 100 gramas. A soma do soluto mais a soma do solvente vai ser 100 gramas. Tudo bem? Aí vamos supor que ele vai falar, olha, que a concentração percentual é igual a 60%. Tá? Olha. Então presta atenção, a amostra todinha equivale a 100%. Tá? A concentração percentual em massa, ela diz o seguinte, que é 60%. Então, o que significa 60%? Que em 100% da solução, 60% vai ser a massa do soluto, né? Então, se nós calcularmos quanto que vale 60% da solução, nós vamos achar a massa do soluto. Olha só, eu falei para vocês o seguinte, que a massa total da solução equivale a 100%. E que 60% de 100 é o soluto. Quanto que vale o solvente? 40%. Tá? Então, olha só. Cuidado aí, posso falar de novo para vocês. Ó. Em 100 gramas vai ser a massa total da minha amostra. Que eu estou dando outro exemplo, não tem nada a ver com isso aqui. Tá? Então, ele falou que em 100 gramas, no total, a concentração percentual é 60%. O que significa? O que é concentração percentual? Ela indica porcentagem de soluto na solução. Da solução todinha, nós sabemos que ela é formada de N1 mais N2. E que a concentração percentual equivale ao soluto. Então, 60% vai ser o soluto. Né? Ó, então, quanto vai ser o solvente? O solvente vai ser 40%. Né? Então, se eu calcular, ó, 60% de 100 gramas vai dar 60 gramas. Então, 60 gramas vai ser o soluto, 40 gramas vai ser o solvente. Tá? Então, vamos lá, vou continuar. Isso aqui é só para vocês entenderem. Não é difícil, tá, gente? Não é difícil mesmo. Agora, vamos lá? Eu falei para vocês trabalhar com regra de 3. Então, vamos lá. Olha, o que nós sabemos? Que a massa total da solução equivale a 1.100 gramas. 1.100 gramas, olha, é a amostra todinha, que equivale a 100%. Tá vendo? O que nós falamos? Ó, que dos 100%, presta atenção, a concentração percentual, ela corresponde a quê? A massa do soluto. Então, ela vai corresponder à massa do soluto, que é o M1. Então, presta atenção, olha. Nós temos a massa do soluto. Nessa amostra, a massa do soluto equivale a 100 gramas. Então, aqui, ó, a massa total é 1.100, tá? E M1 é igual a 100 gramas, né? Olha, e ele quer saber qual é a porcentagem de soluto que nós temos na solução. Então, nós sabemos, olha, que essa concentração percentual é 100 gramas. Tá vendo? Olha, foi o que me deu. Olha. Então, a partir daí, eu posso achar qual é o valor da concentração percentual. Tá? Ele quer saber, só resumindo, ele quer saber os 100 gramas equivale a quantos por cento? Tá? É isso que ele quer saber. Os 100 gramas equivale a quantos por cento? Então, vai ser 100, ó, 100 gramas vezes 100. Opa! 100 gramas vezes 100 dividido por 1.100.
100, né? Então, vamos lá, galera. Vamos tirar aqui, ó. Cortei. Então, vai ficar aqui, ó. 100 dividido por 11 vai dar quanto? Vai dar, ó, 100 dividido por 11 vai dar 9. Ó. 9 vezes 100 vai dar 99, sobrou 1. Não é isso? Olha. Então, isso quer dizer que a concentração percentual é igual a 9%. Tá vendo? Olha, o mesmo valor, só que eu calculei de forma diferente. Eu trabalhei através de regra de 3. Então, por favor, cuidado. A concentração percentual, ela vai indicar qual é a porcentagem do soluto. Então, nós vimos, ele me deu em gramas. Então, eu quero saber que esses 100 gramas equivale a quantos por cento? Tá? Então, cuidado, tá bom? Olha, muito fácil essa atividade, tá? Eu sei assim que de imediato fica um pouquinho complicado, é meio difícil, mas depois nós vamos pegando passo a passo, tá? Então, vamos para o próximo. Vamos lá. Agora nós vamos continuar trabalhando, né, a concentração em percentagem. Só que agora, igual nós vimos, a concentração percentual, eu vou deixar até aqui, ó, a concentração percentual em relação, deixa eu colocar a concentração em massa. Nós trabalhamos a concentração massa de soluto em relação à massa total da solução. Tá? Tem outra maneira da gente calcular essa concentração. Aqui eu relacionei massa versus massa, mas nós podemos trabalhar também a concentração massa do soluto em relação ao volume. O volume da solução, tá, gente? Quem quiser seguir aí comigo, tá? Olha, é na página 59, tudo bem? Então, olha, a massa do soluto em relação ao volume da solução, tá? Então, como nós podemos trabalhar aí a concentração percentual? A concentração percentual vai ser, olha, o índice. Aqui nós vamos representar a concentração por C. O índice, ele vai representar qual é a relação que nós estamos trabalhando no problema. Ele vai me dar a relação massa do soluto em relação ao volume da solução vezes a porcentagem. Se ele me pedir concentração, massa, volume, percentual, ou concentração percentual em massa por volume, tá? Então, eu vou trabalhar primeiramente a concentração massa em relação ao volume, tá? Então, como nós vamos trabalhar? Nós vamos dividir a massa do soluto em relação ao volume da solução, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Geralmente, o volume aqui, a gente vai trabalhar em ml, tá? Eu vou colocar ml aqui pequenininho para vocês não esquecerem, que geralmente a gente trabalha ml, tá? Então, agora, olha, Lourenço, como que eu vou calcular a concentração percentual? Então, vocês vão ver que o índice, né, ele indica qual é a relação que a gente trabalha. Então, nós vamos analisar a quantidade de partículas que estão distribuídas ou que ocupam um certo espaço dentro do recipiente. Já que o volume é o espaço ocupado pela matéria, né? Agora, nós queremos calcular a concentração massa por volume percentual. Então, como nós vamos fazer? Ó, nós vamos relacionar a massa do soluto, né, pelo volume da solução igual volume da solução. Então, se ele me der um suco, né, eu estou falando um suco já solubilizado, quer dizer que o soluto já está dissolvido na água. Então, quer dizer que o suco, ele vai ser a solução, tá? Vezes 100%. É tudo a mesma coisa, tá, galera? O que vai diferenciar, na verdade, seriam essas relações que nós vamos trabalhar, tá? Massa em relação a massa, quer dizer que, na verdade, está relacionado todas as partículas, ó, tudo em forma de quantidade de partículas. Aqui, ó, nós vamos analisar apenas as partículas do soluto que estão distribuídas, que ocupam certo espaço dentro do recipiente, tá?
Então, nós temos aqui um significado físico, tá? Olha, com certeza. O que seria esse significado físico? Eu posso dizer o seguinte, essa seria uma quantidade padrão, tá? A quantidade padrão seria o seguinte, que em cada 100 ml da solução estão dissolvidos em 1 grama do soluto, tá? Olha, em cada 100 ml da solução estão dissolvidos em 1 grama do soluto, tá? Agora, outra coisa importante, nós também podemos trabalhar com porcentagem, né? Nós vamos indicar, olha, a massa do soluto que está dissolvido em 100% da solução, tá? Então, isso aí também é um exercício muito fácil mesmo, tá? Olha, e vamos lá? Então, olha, mais um que nós já aprendemos a calcular, tá? Então, como eu falei, o segredo é você saber retirar os dados do problema. Então, vamos lá. Então, vamos comigo, nós vamos pegar lá na página 59, o exercício de aprendizagem de número 13, tá? Então, vamos lá, dá um tempinho para vocês lerem, né? Então, vamos. Podemos? Aproveitar que nós estamos dentro da sala de aula. Igual eu falei para vocês, essa parte a gente só vai trabalhar fórmulas, tá? Então, ele falou o seguinte, olha, número 13. O soro fisiológico é uma solução. Ó, ele está falando que o soro fisiológico é uma solução, tá? Isotônica em relação aos líquidos corporais que contém 0,9% M sobre V. Então, o que ele está falando? 0,9% massa por volume. Então, ele está dizendo o seguinte, né? Que cada 100 ml contém 0,9 gramas do soluto, tá? Olha, é isso que ele está querendo dizer. Quem seria esse soluto? O NaCl, que a gente vai continuar lendo, né? Ele falou 0,9% de massa por volume de NaCl em água destilada, tá? Olha, então olha só, quando ele falar 0,9% massa por volume, quer dizer que em cada 100 ml da solução, quem seria a solução? O soro fisiológico, né? Contém 0,9 gramas do NaCl, tá? Sendo assim, a massa necessária de NaCl para se preparar 500 ml do soro fisiológico eu continuo achando que vocês devem trabalhar as fórmulas, tá? Muito mais fácil, então vamos retirar os dados do problema. Ele falou que a solução contém 0,9%, né? Quando ele fala percentagem, quem que ele está identificando? A concentração, aqui nesse caso, ó, massa por volume, não foi o que ele falou? Ó, MV, só que percentual, tá? Olha, que equivale a 0,9%, tá? Foi isso que ele te deu. Ele falou assim, e aí, continuando, sendo assim, a massa de NaCl, quando ele falou massa de NaCl, quem que é o NaCl? A massa do soluto, que é igual a, não sei, eu estou procurando, que ele me pediu, né? Necessária para se preparar 500 ml ao volume, ó, 500 ml do soro fisiológico, tá vendo? Olha, 500 ml do soro fisiológico, tudo bem? Então, galera, olha só que legal. É só nós jogarmos na fórmula novamente, né? Olha, como aqui ele está pedindo para trabalhar a massa em relação ao volume, a fórmula vai ser concentração é igual a massa do soluto em relação ao volume da solução dado em ml, tá? Só que tem uma coisa muito importante, por que eu joguei a fórmula e escolhi esse problema aqui, olha. Ele me deu a concentração percentual, né? No caso seria 0,9%. Então, olha só, quando você vai passar
a relação entre massa do soluto, olha só, em relação à massa da solução, né? Igual eu tinha feito anteriormente, você vai multiplicar por 100. Aqui, a concentração percentual vai ser a massa do soluto em relação ao volume da solução, gente, em relação ao volume. E aí, o que vocês acham que nós devemos fazer nesse caso aí? Presta atenção, dá um segundinho para vocês pensarem, tá? Pensa um pouquinho, o que nós vamos ter que fazer? E aí, o que vocês acham que nós vamos ter que fazer? Nós vamos trabalhar o 0,9%? Vocês acham que sim? E aí, vou dar 1 minuto para vocês fazerem, tá? Tentem fazer isso aí, tentem substituir. Olha o segredo, aquele 0,9% aí. E aí? Deixar vocês fazerem, dá um tempinho para vocês tentarem, para pensar. Né? Finge que nós estamos na sala de aula, tá? Já chegaram à conclusão? Olha só, vamos fazer isso para a gente não perder tempo, né? Então, olha só, presta atenção. Aqui, olha, ele me deu a concentração em massa, volume percentual, né? Ele me deu por cento. Igual eu falei para vocês. Para você passar, né, de massa para percentagem, você tem que multiplicar por 100. Lembra a formulazinha que eu te dei? Deixa eu te mostrar aqui, olha. Deixa eu colocar a fórmula aqui. Concentração, massa por volume. Não é isso? Olha. Agora, se você quiser trabalhar a concentração percentual, você tem que pegar a massa sobre o volume vezes 100%. Né? Então, galera, a gente não pode trabalhar a porcentagem na fórmula. A gente vai ter que tirar da porcentagem. E como que a gente vai tirar isso aqui da porcentagem? Olha, se para porcentagem a gente multiplica por 100, igual eu fiz aqui, para retirar da porcentagem, nós vamos ter que dividir por 100. Né? Olha. Então, se nós dividirmos por 100, nós vamos andar com a casa 2 vezes para a esquerda. 1, 2. Então, vai ficar 0,09. Tá certo? Ó. 1, olha só. 0,9, mais um zerinho, né, galera? Então, vamos lá. Ó. Vamos ver. 1, 2. Não é isso? Ó. Como ele me deu aqui, ó. Ele me deu a vírgula está aqui, que era 0,9. Vou andar 2 vezes para a esquerda, ó. 1, 2. Vai dar 0,09. Então, quando eu for jogar na fórmula, né? Para que eu possa achar aí, no caso, a massa, eu tenho que tirar da percentagem. Na verdade, eu vou trabalhar a relação massa sobre volume. Então, vai ficar aqui, ó. Concentração massa sobre volume é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, vamos lá. A concentração que eu tenho, foi me dado que é 0,009, que é igual a massa do soluto que eu estou procurando, dividido pelo volume, que é 500 ml. Não é isso? Olha. Então, quanto vai dar a minha massa do soluto? A minha massa do soluto eu vou multiplicar, né? Olha, eu vou multiplicar, vou trabalhar a massa aqui em gramas, é claro, né? Eu vou multiplicar 500, vou usar aqui um artifício aqui, ó, vezes 0,009, que é igual a 4,5 gramas. Então, a massa vai ser 4,5 gramas. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Igual eu falei, ó, te deu em percentagem, quando você vai jogar na fórmula da concentração massa por volume, você tem que tirar da porcentagem, né? Divide por 100. Se ele tivesse pedido concentração massa volume percentual, você multiplica por 100%. Tá? Então, galerinha, não é difícil, igual eu falei, para vocês aprenderem a trabalhar a fórmula, tá bom? Então, eu vou parar aí e aí eu vou dar umas duas atividades para vocês, tudo bem? Porque senão a aula vai ficar muito extensa, tá bom? Tchau, tchau!